A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e amadas irmãs que me escutam nesse momento, que vos cumprimento aqui mais uma vez, sou eu, sua irmã em Cristo, a irmã Miriam. Meus irmãos, eu tenho algo para relatar, porque ontem, irmãos, eu estava aguardando o pastor Eduardo Santos entrar para orar à meia-noite, e de repente, irmãos, eu estava assim, me sentindo cansada, porque realmente eu estava cansada pela rotina do dia a dia, né? E assim, já estava começando a vir um sono. E aí eu, olhei no relógio, estava dando 11h26. Aí eu pensei comigo mesma, acho que eu vou orar, agora. E quando o pastor Eduardo Santos for orar, eu posso não conseguir orar até o final. E aí foi isso que eu fiz, irmãos. Eu comecei a orar. E durante a oração eu tive uma visão. Eu via um caminho estreito, irmãos. E aí o Senhor falava comigo, o caminho falso. E aí, irmãos, eu olhava aquele caminho na visão. E aquele caminho era estreito e, de repente, algo me fazia ir aproximando. A minha visão era aberta, né? E eu ia, que aproximando, assim, com a visão ia sendo aberta, eu ia chegando perto. E quando eu chegava lá no caminho, irmãos, estreito, que distante eu olhava, parecia ser estreito. Quando eu chegava dentro dele, eu via que ele ia enlarguecendo. E quando ele ia enlarguecendo, irmãos, ele ficava largo. Ficava totalmente um caminho largo. E aí, quando eu via aquele caminho largo, eu via que passava uma água por esse caminho, né? E essa água passava por esse caminho e, de repente, tinha umas espinhadeiro do lado, umas barrocas, vamos dizer assim. E essa água se precipitava toda, essa água entrava com tanta força, com tanta veemência, e ao mesmo tempo ela se derramava. E aí eu ficava assim sem entender aquela visão. E ali, irmãos, eu falei, meu Deus, mas como pode ser isso? O que quer dizer isso? E o Senhor, irmãos, eu creio que me deu o discernimento. Porque como eu já via, o Senhor falava comigo, o caminho falso, E realmente, irmãos, nós vemos que tem pessoas que estão de fora, da igreja, não é cristão. E eles imaginam, irmãos, eles acreditam que toda a igreja é de Deus. Eles veem uma placa lá, igreja evangélica, aí para eles já é de Deus. Já é uma igreja que você só pode entrar dentro dela que você vai morar no céu. E não é assim, irmãos, nós sabemos que não é assim. Jesus falou que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do Pai. A palavra de Deus diz mais ainda, que muitos procurarão entrar, mas não entrarão. Ou seja, quem está no bar, irmãos, na prostituição, está procurando entrar no céu? Não está. Então, quem está procurando entrar, como a palavra aqui está dizendo, Muitos procurarão entrar e não entrarão. Muitos que estão querendo estar na igreja, Está na igreja querendo entrar, mas quer entrar da sua própria maneira. E não vai entrar, irmãos, porque tem que estar de acordo com a vontade de Deus. E assim, irmãos, foi essa visão. Porque eu via que aparentemente esse caminho era estreito. Tem pessoas que acham que é assim, é de Deus. Então vamos ficar lá na igreja. Ah, mas está na igreja mudando. Não tem nada a ver. O importante é que ela está falando de Deus. E não é assim, meu irmão ouvinte. Eu quero te dizer que não é assim. Não pensa você, ai, Mamira, mas o meu filho, ou o meu esposo, ou sei lá quem está numa igreja mundana. Não está na igreja de doutrina, não. Porque tem muito crente de igreja de doutrina que não está na igreja mundana, mas ele acredita também que está na igreja, simplesmente, já está bom. E não é assim, irmãos. Tem que estar fazendo a vontade de Deus. Se não estiver fazendo a vontade de Deus, se não tiver na sã doutrina, não vai morar no céu, irmãos. Não importa que está morando dentro da igreja. E nessa visão eu via que esse caminho era estreito, e quando eu entrava, quando eu via esse caminho, ele ia enlarguecendo. E de repente eu via essa água entrando. E essa água, irmão, simboliza o quê? Povos, pessoas, Você vê que lá em Apocalipse fala, sobre a mulher que está sobre muitas águas, e as águas simbolizando povos, E assim, as pessoas, entravam naquela influência toda, que tem muita gente que entra assim dentro da igreja, Ele vem do mundo naquela fé toda e saiu, da vida errada e entra naquela fé, naquela influência toda.
Só que, porém, ao mesmo tempo, eles começam a caminhar, quando você pensa que não, cadê a pessoa? Já desfaleceu no caminho. E assim foi a visão, irmãos. Eu vi o caminho estreito, ou seja, o caminho falso. Você vê ali, é um caminho estreito, é uma igreja, é uma coisa de Deus, é um caminho de Deus. Deus só quer o coração, Deus não quer isso, Deus não quer... Não, isso é cor do homem, mas não é. A pessoa entra naquela visão, naquele entendimento. E quando entra lá dentro, a pessoa vai ver que tudo é fácil, tudo você pode fazer. E com isso a pessoa não tem estrutura, irmãos. A pessoa acaba desfalecendo, porque o que firma nós na presença de Deus é a obediência, irmãos, à doutrina, aos ensinamentos, aos preceitos de Jesus. Porque o povo de Deus, desde o princípio, irmãos, sempre foi um povo que tem restrição, sempre foi um povo separado, sempre foi um povo que Deus tinha os seus mandamentos, né? Tinha, não tem os seus mandamentos. E, enfim, irmãos, seguir Jesus é ter compromisso, é ter renúncia. Amém? E foi essa visão que eu tive. Eu via, irmãos, claramente o caminho estreito. Quando eu entrava, quando eu via esse caminho, ele era largo, era um caminho enganoso. E eu via que pessoas, né? Não via pessoas fisicamente, mas no discernimento é pessoas, povos, né? Porque ali eu via que aquela água entrava com muita veemência. Mas ao mesmo tempo, depois que essa água entrava, essa água se despenhava para os lados, nos despenhadeiros, nas barrocas que tinha na lateral desse caminho. E se perdia, né, irmãos? Então, assim, é a situação de muitos que estão, né, esquivando para não ir para a igreja de doutrina, esquivando para não obedecer a doutrina do Senhor. Mas não adianta você sair da igreja de doutrina para ir procurar uma igreja mais facilitada, porque o negócio não é a igreja. O negócio é a porta do céu. Só vai entrar aqueles que estiver obediente à palavra de Deus. A Bíblia fala que não vai ter como, né, irmãos? Naquela parábola lá, tem muitos que pensam, não, vou entrar, Diago Deus vai ter dó de mim. Aquela parábola que fala até que não, né, tem como entrar pela janela, né? Tem que passar pela porta. Então não adianta, irmãos. O caminho é estreito, a porta é estreita e são poucos que a encontram. Então não se engane com os falsos, irmãos. Fiquem atentos, o diabo está aí para enganar. Se você conhece alguém que está nessas igrejas e acha que está tudo bem, você tem evitado comentar, falar para não arrumar problema, não vai nessa não, irmãos. Fale a verdade, aceitando ou deixando de aceitar. O importante é que você está falando por amor, para que essas almas não venham perecer, para que essas almas não venham sofrer e ser decepcionadas naquele grande dia. Amém? Jesus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados, perseguidos, mas não desanimados, abatidos, mas não destruídos. Porque quando penso que sou fraco, aí é que sou forte.